Bem, vamos então conversar com o secretário de Saúde do nosso município, Ademir de Souza, para falar desse decreto, né, que será publicado nessa sexta-feira ainda, né, Ademir, que acaba com a obrigatoriedade do uso de máscaras em alguns locais, né? Na verdade, sim, saiu publicado já o decreto que ele não é mais obrigatório o uso de máscara, ele é facultativo, vamos dizer assim. Ele é recomendável, né, o uso da máscara, porque a gente sempre disse durante a pandemia, assim, a vacinação e o processo de avanço da vacinação, ele mostrou a estabilidade que se tem hoje com relação à pandemia da Covid. Mas a vacina não é a cura da doença. A doença existe e ela continua contaminando. E uma das formas de você evitar a contaminação é o uso da máscara, principalmente naqueles locais onde há aglomeração de pessoas. Mas você tem uma situação mais de estabilidade, então há a não proibição mais, principalmente no local livre, né, ao ar livre, mas sempre recomendando às pessoas que se você estiver num local fechado, com muitas pessoas, é importante usar. Então se recomenda o uso da máscara, mas ele não é mais obrigatório, ele só continua obrigatório no transporte coletivo e nas unidades de saúde, né? Todo local onde tem uma unidade de saúde, seja ele uma clínica, um hospital ou um posto de saúde público, é obrigatório o uso da máscara. Então você vai assim, você não vai andar ela, não é obrigatório andar ela no rosto, mas é obrigatório andar com ela no bolso, porque vai ter alguns locais que você vai ter necessidade de usá-la. E o estabelecimento ele pode normatizar, aqui é obrigado a usar máscara ou não? É facultativo, né? E aí a propriedade privada, as pessoas fazem aquilo que, desde que dentro da lei, ela pode agir dentro da lei. Se houver, e é facultativo que as pessoas façam isso, se houver algum local que ele exija que para você entrar no estabelecimento dele tenha que ter o uso da máscara, não há nada que proíba que a pessoa faça isso. O estabelecimento é privado, né? O que tem que ficar claro é nos estabelecimentos públicos que atendem a área da saúde, esses são obrigatórios. No transporte coletivo é obrigatório. Nos demais é recomendável, mas não é obrigatório. Ademir, acho que a vacinação que contribuiu, né, para que a pandemia diminuísse, né, de intensidade, mas como você próprio disse, né, acho que vamos ter que conviver um longo tempo ainda com esse vírus que anda circulando ainda, né? É uma nova cultura, não há dúvida. A pandemia da Covid trouxe uma nova cultura que não era comum para o Brasil, era comum em outros países mais populosos, a China, o Japão, por exemplo, era mais comum você ver pessoas usando máscara. Até porque a incidência de doenças que são transmissíveis por contato, ela era grande, então há essa cultura já das pessoas fazerem o uso da máscara. A nossa foi obrigatória. Chegou a doença, se espalhou, trouxe muita morte, né? No caso de Matão, 227 óbitos, então ela acabou se tornando obrigatória. Mas ela nos ensinou também que a gente deve continuar a usando. Por quê? Porque, principalmente nos locais que tem aglomeração, porque a doença está aí e ela continua contaminando as pessoas. Nós temos ainda contaminação da pandemia do vírus, do coronavírus, então é importante a gente usar. Tem mais gente junto, está num local fechado, é recomendável que use o uso da máscara, que use a máscara para que você não possa ser contaminado. De uma forma resumida, como é que está a cobertura de vacinação da Covid-19? Nós chegamos a 89,61% da população com o ciclo vacinal completo, ou seja, mais de 70 mil pessoas na nossa cidade, 73 mil pessoas da nossa cidade tomaram as 2 doses obrigatórias ou a dose única, que era a vacina Janssen no início, né, com uma dose só. Então, quase 90% da população completou o ciclo e mais de 60% da nossa população já tomaram ou a terceira ou a quarta dose de reforço também. Hoje nós estamos vacinando acima de 30 anos, já pode tomar a quarta dose da vacina. A vacina está disponível nas nossas unidades, é só se procurar. Se já passou 4 meses da última dose que você tomou, você pode procurar a mesma unidade, vai lá e tomar a quarta dose. Agora o que está abaixo da meta são as outras vacinas, né? Pois é, então nós temos uma preocupação. O Ministério da Saúde divulgou há poucos dias um relatório onde mostra que há uma baixa adesão nas vacinas comuns, obrigatórias, que a gente conhece há dezenas de anos, né, há décadas, doenças que estavam debeladas por conta do processo vacinal que existe. O Brasil é exemplo para o mundo na vacinação de determinadas doenças, como a poliomielite, o sarampo, entre outras mais, e a gente já começa a ver casos aparecendo novamente. Isso é muito preocupante e isso se dá muito em função das pessoas deixarem de aplicar as vacinas obrigatórias, principalmente nas crianças. Nós precisamos
precisamos preservar o futuro e a saúde das nossas crianças. Agora, no mês de agosto, Esteves, nós vamos promover na Secretaria da Saúde, a população vai ficar sabendo, nós vamos divulgar, vamos fazer plantões nas unidades de saúde para que as pessoas possam fazer a atualização da carteira de vacinação das nossas crianças, e nós vamos contar muito com a imprensa para poder divulgar e convidar a população.